gente ora, confia em Deus, a vida da pessoa, e a gente tem que molhar a pessoa com a palavra de Deus, com a verdade da palavra de Deus, e esperar que o Espírito Santo faça a obra. É o que eu tenho feito todo dia, mando mensagens e oro por ela, por telefone. Agora ela está sem condições de ver o celular, né? Não tem nem força para segurar o celular. Eu tenho orado, como o meu cunhado também, que partiu na madrugada antes dele partir. Deus falou que ele ia partir, era umas 4:30 da manhã, eu pedi que o Espírito Santo fosse lá falar com ele, porque eu vinha pedindo para que ele fosse salvo, mas aquele dia eu pedi, Espírito Santo, vai lá, fala com ele, e aí no outro dia às 9:30 ele partiu, né? E eu sinto também em relação a ela que ela vai partir. Ah, sei. Eu quero que ela seja salva, né? Então, por isso que eu peço. A nossa angústia é sempre essa, né? A gente quer que o Senhor se revele à pessoa. Enfim, o que a gente pode fazer é orar, né? Bom, irmão, já estamos no YouTube, já vou colocar aqui também nos grupos o link do YouTube para quem quiser acompanhar. Já vamos começar a nossa reunião, esperar mais um pouquinho, o que os irmãos acham? Temos 12 participantes. Antes da oração, dando respaldo bíblico a essa conversa que tivemos agora, nós com a Soraya, versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, eles são indesculpáveis, não tem desculpa nenhuma. Eu lembro da história daquele índio que... seus atributos invisíveis. Opa, estão falando aí. O índio que chegou em Manaus, no centro de Manaus, agora não me lembro se foi Manaus ou Boa Vista, e ele estava andando, veio da tribo dele, ele nunca tinha tido nenhum contato com nenhuma pessoa evangélica, cristã, que tivesse falado de Deus. Ele chegou numa praça e ouviu uma reunião no culto na praça, um pregador estava pregando, e ele estava lá, começou a ouvir. E ele falou, nossa, esse é o Deus que eu vi no Rio. Esse é o Deus que eu vi no Rio. E Deus se revela. Então... É verdade, Sérgio. Tem muitos casos desses aí. Muitas situações parecidas com essa. E é na soberania de Deus, né? É do jeito que ele quer, da forma como ele entende que deve se revelar. O Marcos não está porque ele foi ao médico. Ele deve estar no médico. Então, Luciano, a palavra é sua. Caminho. Pastor Adilson, então, traz uma reflexão para a gente, vamos orar. Amém. Vamos fazer uma oração já na abertura. Que os irmãos fechem os microfones, por favor. Ok. Vamos fazer uma breve oração já na abertura, pedindo que Deus nos ilumine. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor está aqui nesse lugar. Um lugar que nós entendemos ser virtual. Mas para o Senhor é um lugar da tua presença, no nosso meio, porque estamos reunidos em torno do teu nome. Te agradecemos por esse tempo de oração, meditação da tua palavra, e eu te peço, Pai, ilumina-nos. Ajuda-nos a entender o teu propósito para cada um de nós.
que as nossas orações venham de encontro com a tua vontade. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse nosso tempo de oração nas quartas-feiras que nós estamos fazendo foi uma iniciativa tomada em função do tempo difícil que nós estamos vivendo. Às vezes eu fico pensando que nós parecemos masoquistas. A gente não para de falar em pandemia, em quarentena, e essas coisas todas que estão nos atribulando. Mas não é isso. Nós, de forma nenhuma, nós somos masoquistas. O que nós estamos fazendo é o que a Bíblia nos ensina. Falar com Deus sobre nós, sobre a igreja, e falar entre nós a respeito das coisas de Deus. É isso. Por isso que a nossa oração tem sido cura no Senhor. Nós falamos entre nós sobre as bênçãos as bênçãos que Deus tem estendido sobre nós, sobre a tua igreja, sobre a igreja. E falamos sobre o poder de Deus, no qual nós depositamos toda a nossa confiança. É isso que nos faz estar reunidos aqui neste culto de oração. Cremos num Deus Todo-Poderoso, temos confiança nele e clamamos. E clamamos por essas coisas que são as tribulações que estão nos envolvendo. Pois bem, o texto que nós vamos ler, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. 2 versículos apenas. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. É um texto que atende uma necessidade nossa, necessidade do dia a dia, especialmente desses dias difíceis. Parece que foi escrito para nós, para a igreja do século XXI. Parece não, né? Foi. A Escritura Sagrada ela é atemporal, ou seja, ela tem vigência, ela tem poder e produz efeito para todas as épocas. O texto fala de tribulação e de consolação. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu creio que todos nós aqui sabem o que é padecer, sofrer com tribulação. Cada um no seu grau de dificuldade, né? Só o fato de a gente ter que se submeter a uma quarentena tão cruel como essa que a gente está vivendo, né? Já é uma tribulação. Tem gente que passa mal, sofre muito com a quarentena. É ou não é? Então, isto já é o suficiente para dizermos que todos nós somos atribulados. Mas, preste bem atenção no que eu vou dizer. As coisas não acontecem por acaso. Nada no reino de Deus é sem propósito. E o apóstolo Paulo nos fala de um dos propósitos das nossas tribulações, que é a consolação. Deus quer que nós, crentes, nos coloquemos à disposição dele, nas mãos deles, para que as pessoas sejam consoladas. É muito importante que a gente se disponha a levar uma palavra de consolação aos nossos queridos. E se você parar para pensar aí, um segundinho, você vai lembrar de um número de gente que está precisando ser consolado, ser confortado. E é muito importante também que haja alguém com uma palavra de consolação para nós, quando nós estamos precisando. Não é verdade? Tão bom é quando a gente está numa situação de dificuldade, num momento de tribulação, e alguém vem com uma palavra e alivia o nosso coração. E é isso que Paulo diz quando ele escreve para a igreja de Corinto. Ele diz: é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você sabe, eu creio que você já teve a oportunidade de receber
uma palavra de conforto, uma palavra de consolação. Sabe como é bom isso? E então, meu querido irmão, minha querida irmã, coloque-se nas mãos de Deus para ser um instrumento dele de conforto, de consolação para as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas quem é que está passando por sofrimento? Olha, a maioria, viu? Seja uma coisinha pequena, uma coisinha grande, a gente não sabe nem quantificar ou valorizar o quanto uma tribulação afeta a vida de um ou de outro, mas tem muita gente precisando de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra de conforto. Isso, eu creio que é papel da igreja. Aliás, a Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo acaba de nos dizer, né? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Diga isso, qualquer angústia. Lembre-se sempre, há momento que a gente precisa se dispor para Deus, para sermos instrumentos nas mãos dele. Sabe de uma coisa? E eu vou te dizer uma coisa para encerrar já a minha fala aqui. Fazendo isso, você vai ver como o seu sofrimento, a sua tribulação, pela qual você já passou, vão fazer muito mais sentido na tua vida. Às vezes nós passamos por tribulações e fica assim, né? Por que será que isso me aconteceu? Qual a razão disso? O que é que eu tenho que aprender? Né? Aí você tem uma oportunidade de, pela tua experiência, conseguir alcançar alguém que está passando por aquela tribulação e vai lá e traz uma palavra de conforto, uma palavra de consolação. Isso é tão bom, é tão gratificante. Quando Deus te usar para abençoar alguém desta maneira, desta forma, o sentimento de alegria vai invadir o seu coração. Eu acredito nisso. Pode crer que você vai sentir essa alegria no coração. E que essa alegria, que esse momento de prazer por ter sido um instrumento na mão de Deus, se transforme em motivos de louvor e motivos de adoração ao nosso Deus. Tá bom, queridos? Essa é a palavra que Paulo diz para a igreja. Ele é que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Seja bênção na vida das pessoas, seja instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, tua palavra nos ensina, nos dá direcionamento para as nossas vidas. Senhor, Pai eterno, nós cremos num Deus todo-poderoso que não perde o controle de nada, soberanamente domina sobre todas as coisas. Queremos te agradecer pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra falando a nós, que aquilo que é para nós um momento de tribulação será motivo de louvor e adoração ao teu próprio nome, porque com isso podemos ser instrumento nas tuas mãos e podemos abençoar outras pessoas. Pai, ajuda-nos, ensina-nos, coloca em nosso coração o desejo de estarmos sendo bênçãos para as pessoas as quais nós conhecemos, que estão ao nosso redor e que sabemos que estão precisando, necessitando de uma palavra de conforto. Ajuda-nos nisso, Pai. Nós queremos ver a tua igreja forte, nós queremos ver a tua igreja firme, sempre confiante no Deus Todo-Poderoso que nós temos, que é o Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, sirva-se de nós para abençoarmos a tua igreja, que amamos tanto. Amamos a tua igreja, amamos ao Senhor. Por isso, faz de nós conforme o Senhor quiser. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Luciano. Amém, irmãos. Vamos colocar alguns nomes para a gente seguir orando aqui. A Soraya falou da Úrsula, né, que ela coloca aí no chat. O pastor Sérgio está meio indisposto, com um resfriado, e também vamos lembrar do nome dele aqui. Se quiser falar alguma coisa, pastor, fica à vontade. Claudinei e Alice, né, que foi constatado que estão com Covid. E Alice, que são nossos diáconos queridos.
Queria lembrar ainda da Marisa Pinter, né? Que o Senhor possa seguir consolando o coração dela. Ela fez aniversário ontem, né? Bem pertinho de quando o Paulo faleceu. Pois é. Vamos orar por ela também. Se alguém tiver mais algum pedido, não pode... A Vanesca e a irmã Neuza. Desculpa, Eduardo. A Neuza do Getúlio. A Neuza do Getúlio e a Vanesca. A Vanesca, exatamente. O Zé Carlos, lá de Taubaté, que ainda não está liberado no hospital, ele melhorou bastante, mas ainda não está no quarto, ainda está na UTI. Uhum. E o sobrinho da minha irmã, esse José Carlos é funcionário dela. Agora, o sobrinho dela está com Covid também, Alberto. Alberto, vamos orar pelo Alberto. Ele já teve Estou câncer colocando de os próstata. nomes aqui no chat, irmãos, aí vocês vão lembrando, vão orando junto com a gente. O Gutenberg está internado, né? O Guti, né? O Guti não está internado. Mas o Guti não é por Covid, Não, é ferida no pé, né? Ele fez a cirurgia. Estão esperando fechar, mas essa cirurgia não fecha logo. O Renato meu cunhado está com a ferida aberta nos 2 pés desde o ano passado, há mais de um ano. Que não fecha. O problema do Gutenberg é que as pernas continuam inchadas e apareceu como uma pintinha na outra perna, né? E como ele é diabético, transplantado, e isso preocupa, e ele está usando oxigênio também, e ele não tem forças para levantar da cama nem para ir no banheiro. Então, é muito mais do que o pé que está preto, né? Diz que está preto. E houve a troca do stent, não fizeram nada no pé agora, né, porque já tinha sido feito, mas as complicações que está tendo o Gutenberg. Vamos lembrar dele. Eu queria lembrar aí, associado à condição do Claudinei e da Alice, a situação da mamãe do Claudinei, né? Aliás, fez aniversário ontem, 98? 98 anos ela fez ontem. Acho que foi ontem, né, pastor Sérgio? 98 anos. Agora, que eu sei é que o Claudinei e a Alice é que estavam cuidando, assim, quase não, em tempo integral deles, né? Então, como é que fica agora? Então, Deus precisa ajudá-los aí nessa situação. Eu falei com o Claudinei agora há pouco, conversamos, e tem uma outra pessoa cuidando da irmã Altair. Então, e eles estão isolados, mas estão medicados e o Covid dá a entender que é leve. Vamos orar por isso. Que Deus permita. Vamos orar então, irmãos? Pai querido, no nome de Jesus, nós estamos à tua presença e queremos invocar o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que a gente tem de estar reunido, ainda que virtualmente, com o mesmo propósito, nessa intenção de colocar diante do Senhor o nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que nos angustia, a situação de irmãos. Pai, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor visite esses nomes que foram aqui colocados, a Úrsula, com essa situação grave de câncer. Visita o coração dela, também abençoa a Soraya, seu coração, que tem sentido bastante pela amiga. Cuida do pastor Sérgio, que tem sentido esses sintomas de resfriado, que não seja nada, que a tua mão de poder seja sobre ele. Do mesmo modo, Senhor, que esta doença sobre o Claudinei e a Alice também seja leve e que nada aconteça com os teus filhos, que a tua mão de poder os preserve. Em nome de Jesus, lembramos ainda da Marisa Pinter, que perdeu o marido há tão pouco tempo, fez aniversário ontem. Cuida da tua filha, Senhor. Cuida, Senhor, do Peter, da Débora, de todos os que estão próximos a eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o teu consolo seja sobre eles. Cuida da Neuza, que a tua mão de poder possa restaurar a sua saúde, curá-la. Mesma coisa nós pedimos para a Vanesca, para a Carmen Vanesca. O Senhor sabe, Pai, dos problemas que elas têm atravessado, e o Senhor é poderoso para intervir.
O Guti, Senhor, que é tão querido da nossa igreja, que tem vivenciado esses problemas sérios de saúde. Pai, visita. A nossa oração é essa. Cuida dele, põe as tuas mãos, seca essas feridas, essas outras manifestações que não sejam graves, que não seja nada sério. Em nome de Jesus, Pai, a nossa oração é para que o Senhor, por misericórdia, cure, visite. O Zé Carlos, que está lá em Taubaté, Senhor, cuida dele, o Alberto, o Renato, cunhado da Lenice, a irmã Altair, que teve contato com os seus filhos, com o filho, com a nora. Deus, em nome de Jesus. E tantos outros irmãos e irmãs da nossa igreja, cujos nomes não estão aqui, mas que têm passado por privação, talvez, doença, alguma situação de dificuldade na família. Deus, em nome de Jesus, com a tua mão de poder, com a tua graça, visita os nossos queridos irmãos, nossas irmãs, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos anciãos. Deus, nós suplicamos a tua misericórdia sobre a casa de todos aqueles que participam dessa comunidade que o Senhor nos chamou para conviver, para estar juntos. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os pastores, abençoa as suas famílias, a sua saúde, abençoa, Senhor, o ministério de cada um de nós. Deus, cuida, Senhor. E nós ainda suplicamos que a tua mão de poder, em pouco tempo, possa livrar todo o mundo desse grande mal que se abateu sobre nós já há 1 ano e meio. Cuida, Deus, pelo poder do teu nome, de pessoas que nós desconhecemos em todos os continentes, gente que teme o Senhor e gente que não teme, porque assim como o sol brilha sobre maus e bons, e a chuva também cai sobre bons e maus, que a tua graça possa alcançar pessoas. Em nome de Jesus, essa nossa oração, visita cada família, cada situação. Há pessoas com situações muito graves, muito sérias, há outras em momentos mais leves, mas que todos sejam contemplados, abraçados, e que a tua misericórdia possa abraçá-los. A nossa oração é essa. O Senhor é soberano, os teus projetos e planos são muito melhores e mais elevados, inalcançáveis pela nossa cabeça. Mas o nosso coração pequeno, nosso coração limitado, o nosso coração tão restrito, humano, a nossa oração desse coração é essa: salva, cura, liberta, abençoa todo mundo. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus. Pastor Sérgio. Então, em meio a tantas notícias tristes, o Andrei, ele foi bem, mas eu quero que o Eduardo fale sobre isso. Graças a Deus, depois de um tempo aí de deserto, hoje, graças a Deus, o Andrei está, com a graça de Deus, embarcando para os Estados Unidos, finalmente. Ontem, na segunda-feira, ele fez a entrevista, foi aprovado, e ontem, graças a Deus, a gente recebeu o comunicado que o passaporte dele estava liberado, já fez o exame de PCR lá para poder embarcar, já deu negativo, então, se Deus quiser, hoje à noite, ele está indo para a terra do tio Sam. Bom. Os filhos, eles vão diante de Deus, e esse tempo que ele passou em Santiago do Chile, 50 e tantos dias, o Andrei, ele alcançou uma experiência com Deus muito profunda. Eu percebi isso. E ele mesmo falou com a gente, falou comigo. Isso foi muito bom. E os filhos, eles têm que alcançar os sonhos, os propósitos que Deus definiu para eles. E o Andrei é assim. E graças a Deus por isso. Eu estou muito feliz, porque essa conquista, essa conclusão na vida dele é algo que ele almejava, e Deus trabalhou na vida dele também. E é fruto de oração de muitos de vocês, que nesse período tão difícil foram usados por Deus para poder interceder pela vida dele. É verdade que às vezes Deus tem uns caminhos diferentes do que a gente está acostumado, mas Deus é soberano.
levou ele por um caminho que a gente nem imaginava pelo Chile, mas eu falei, aconteceu tanta coisa nesse período que ele estava lá que a gente só vai entender isso muito tempo depois, desde a cura do meu tio e da minha tia, lá do Silvio e da Marisa, o processo de cancelamento de entrevista e Deus abre a porta de novo. Ontem era para ele ter feito o PCR, a gente não fez porque não tinha liberado o passaporte, então faltou até um pouco de fé para a gente, e eu já estava cancelando, trocando a data da viagem dele. Quando eu fui pegar o rastreador, fui abrir meu e-mail para pegar o rastreador para trocar a passagem, entrou o e-mail que estava liberado, não teve que trocar, e Deus abriu a porta para ele conseguir fazer o teste hoje de manhã. Enfim, é tanta coisa que é difícil até de resumir da bênção que Deus está sendo na vida dele. Só lembrando que o Andrei está indo para a América para estudar lá, né? Dando continuidade aos seus estudos, né? Exatamente, ele fez praticamente 1 ano online e agora ele está indo para poder fazer tudo que é presencial, que exige laboratório, uma série de coisas. Mas no tempo certo Deus agiu. É muito bom. É triste que um monte de gente está sofrendo por esse monte de notícia, mas ainda assim Deus consegue ter notícias tão boas para a gente. A gente se sente muito privilegiado de saber que, em meio a tanta notícia triste que muitas famílias estão vivendo, mas Deus permite uns oásis assim que é muito louco para a gente experimentar ele. É aquilo que a gente vê no Evangelho. O homem chega diante de Jesus e Jesus fala, mas você não tem fé? Ele falou, Senhor, eu não tenho. O Senhor pode me ajudar na minha incredulidade? E nessa declaração, Jesus viu tanta fé. E Deus usa e age até mesmo na nossa incredulidade, sabe? É uma coisa magnífica isso. Vamos intensificar nossas orações aí pela irmã. Olha aqui, em meio a todas essas notícias, aqui a Débora escreveu, a importância dessas boas notícias, a gente tem que também dizer, para fortalecer a nossa fé. E, irmãos, a gente não pode esquecer, tudo isso que está acontecendo na Terra está escrito. Se você for lá para Apocalipse, capítulo 6, vocês vão observar esses acontecimentos. Entende? Põe o coração na palavra de Deus. É isso. Gente, graça e paz, Deus abençoe. Obrigado aí por estar com a gente orando. Nós tivemos 14 pessoas, agora tem 14 pessoas assistindo no YouTube, e nós estamos aqui no número de 12, somos 26, e que Deus nos ajude nisso. Amém. Seguimos orando em nome do Senhor. Vamos abrir as imagens para tirar uma foto aí, quem puder. Quem puder, né? Né, irmã Conceição? Quem puder. Sem Conceição, abre a imagem, não sorria. Aí. É assim, ó, abre a imagem e fecha a boca. Oi, Cláudia. Claudinha. Débora, cadê você? Débora, fica aí, Cláudia. Cláudia, fica aí, vamos tirar foto. Irmãos, não consigo. Cláudia, fica aí, Cláudia. Tá bom. Aí, pronto. Agora, eu vou fotografar, hein? Vou fotografar. Oi, Luciano. Oi. Aí, 3, 2, 1, agora. Aê, pronto. Tá, é o outro Luciano. É outro Luciano. Chegou lá. É muito Luciano para uma reunião só. Então, gente, Deus abençoe que eu preciso almoçar. Tchau. É graça e a paz. Tchau, Deus abençoe. Beijo Tchau, para Deus todo abençoe, mundo. gente. Até mais. Beijo, Bispa. Beijo! Tchau, fique com Deus. Deus abençoe.